Olá pessoal, hoje eu quero falar um assunto diferenciado. Os últimos vídeos foram basicamente para gameplay, ou seja, uma forma de eu conseguir espairecer, curtir, brincar ali, gravar e postar, porque esse canal tem esse objetivo. Eu não tenho nenhum objetivo assim de genuíno assim de crescer aqui e etc. Mas eu quero falar uma coisa que eu tô percebendo cada vez mais, que é sobre conteúdo. Essa frase eu achei muito boa. Eu vi um vídeo do Webpedia, se eu não me engano. Acho que é esse canal aqui no YouTube. Que o conteúdo ele está se tornando cada vez mais consumível e menos memorável. E isso faz muito sentido porque qual foi a última vez que quem estiver assistindo aí lembra de algo que assistiu? A gente geralmente vai lá, pega o celular, abre o TikTok, abre o Instagram, abre o YouTube. E, inclusive, tem comportamentos que ocorrem nesses aplicativos, tipo o TikTok é só vídeo curto. Então, é óbvio que automaticamente quando tu abrir ele, já vai ter ali uma infinidade de vídeos, um feed literalmente infinito. Mas várias vezes, pelo menos aqui comigo, quando eu abro o Instagram, ele já vai direto para a aba de Reels. E o YouTube, várias vezes quando eu abro ele, ele vai direto para a aba de Shorts. Tudo é a mesma coisa, só muda o nome, né? TikTok é vídeos curtos, o YouTube chama de YouTube Shorts e o Instagram de Reels. O que acontece? O nosso cérebro, ele é um órgão muito caro. Basicamente, se eu não me engano, 20% da energia do nosso corpo, tá bem? É consumida pelo cérebro. Porque ele que vai basicamente comandar tudo. E aí, a gente não consegue acompanhar, porque cada vez mais as coisas estão aceleradas. E aí, a gente vai lá ver um vídeo de 1 minuto, 30 segundos. Aquilo. E, sei lá, em 5 minutos, quantos vídeos de 30 segundos a gente vê? Só fazer as contas, tá? Mas enfim, é muita informação. E a gente não consegue assimilar isso tudo. Porque não é só a gente assistir, a gente precisa processar aquela informação. Como é que a gente vai conseguir processar essa informação, sendo que a gente já finaliza uma, vai para outra, finaliza uma, vai para outra, sem parar. Isso de forma infinita. Porque para a plataforma o que importa é o watch time, é o tempo que tu estiver ali assistindo. Isso é uma métrica importante para eles venderem para as marcas, para as empresas, que tem isso aqui de público em tais horários, que gostam de assistir isso, e aí consegue vender espaço publicitário. O problema disso é que faz com que o feed não tenha mais fim. O feed se tornou infinito. É diferente lá no começo do Instagram que o feed tinha fim. Era muito legal chegar ao fim do feed, que tu conseguia chegar. Primeiro que tu acompanhava coisas das pessoas que tu seguia. Então, chegava ali numa determinada... Inclusive eu tô vendo que a câmera tá... Deixa eu botar mais para baixo. Eita, vai cair tudo. Peraí. Aqui. A gente acompanhava as pessoas, via os posts dos nossos amigos, chama de amigos, né? Mas é a mesma ideia, né? De seguidor e seguindo e seguidor, enfim. É, tu via ali, e aí, sei lá, tinha 10, 15, 20 postagens, tu chegava no fim e dizia ali uma mensagem. Você chegou ao fim, uma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. Mas tinha um fim. Então isso era legal. Era mais saudável, até pelo fato de tu conseguir acompanhar os teus amigos. Hoje em dia isso não tem, hoje em dia é um feed infinito, porque os aplicativos querem que tu fique o maior tempo possível ali, drenando a tua energia mental. Por mais que a gente ache que a gente está descansando quando a gente está no celular, a gente não tá, porque, como eu disse, o nosso cérebro consome muita energia. Então só o fato, nem quando a gente está dormindo, nosso cérebro para, entendeu? Então já começa por aí. O cérebro ele fica bem ativo, inclusive, para fazer toda a manutenção. Então, é muito custoso isso. Tanto que às vezes a gente pega o celular, fica 10, 15 minutos, não vê o tempo passar e depois a gente se sente muito cansado. Por causa disso. Drenou nossa energia ali. A gente processou muita informação em pouco tempo, a gente não assimilou, a gente só processou. Por isso que a gente não consegue lembrar mais de coisas. Porque a gente tá com essa fadiga mental constante.
e também essa obesidade mental, que é o termo, se eu não me engano, que é esse acúmulo de informação que a gente não usa pra nada, muitas das vezes. É diferente de tu, por exemplo, pegar um determinado assunto, vamos supor, sobre filosofia, tu vai lá e estuda muito sobre aquilo, começa a ver coisas sobre aquilo, começa a fazer anotações, ao invés de se tornar um ouvinte passivo, se torna um ouvinte ativo, ou seja, tu fica fazendo anotações ali, e essas anotações, tu gera resumos, tu gera conteúdo, então isso é um negócio mais ativo e é uma coisa melhor para a cabeça do que ficar vendo muita coisa nada a ver, muita coisa aleatória. E também tem o fato das gerações, principalmente eu tenho 27 anos, é isso? Sempre esqueço a minha idade. Eu tenho, não sei se vocês também têm o mesmo problema, eu acabo esquecendo. Eu nasci em 98, vou fazer 28 anos esse ano, beleza. E o que que acontece? Perdi o fio da meada aqui, deixa eu ver o tópico que eu tô falando. Bom, eu aqui, eu tenho 27 anos. Eu consegui usar o MSN, consegui usar o Orkut. E eu sou da era da internet de escada também. Então, que tinha um determinado horário, tinha as questões de lan house e tudo. E não tinha os smartphones para usar as redes sociais. Então tinha um determinado horário, não tinha aquele acúmulo de informação, porque tinha pouca informação, que hoje em dia é mais fácil de gerar informação, então por isso que tem mais informação. Mas a quantidade de pessoas sempre foi a mesma, né? Entre mil aspas. E, e com isso a gente conseguia acompanhar melhor as coisas, conseguia ter uma menor fadiga mental. Por conta disso também, porque basicamente não tinha feed. O feed surgiu, se eu não me engano, posso estar errado, lá no Facebook. E tanto que tem até relatórios de saúde mental, que a saúde mental ela piorou depois do botão de like. Se eu não me engano, lá em 2011, 2009, eu não lembro agora, quando surgiu o botão de like. Assim como o feed também, com esse algoritmo que não é mais cronológico, ele é por... Supostamente o algoritmo entende o que tu gosta e vai mandando aquelas informações. Só que isso é ruim porque tu não fica exposto ao contraditório. Ou seja, eu acabo vendo só informações que eu quero e eu não vejo informações que eu não quero. Porque é bom ter isso, vamos supor, sobre política. Se a pessoa é de esquerda, é legal ver conteúdos de direita também. E o oposto também serve. Porque aí a gente tem uma macrovisão, não só uma visão muito nichada daquilo. E a gente não tem isso atualmente. Então, isso na verdade é um problema. Esse papo aqui que eu tô tendo com vocês é só um papo mesmo. Não tem nada de certo ou errado, isso aqui é uma opinião também. Mas tem muitas pessoas também discutindo sobre o tema e falando que realmente tá sendo um grande problema as redes sociais por causa dessa questão de conteúdo. E isso é única e exclusivamente porque as redes sociais se tornaram exclusivamente um modelo de negócios. Elas não são mais. E tá, não tem problema, mas assim, antes elas eram realmente sociais. Hoje em dia elas não têm mais a parte social. Mas elas não colocam explicitamente isso. E, e aí faz com que os investidores, os acionistas, etc., eles querem lucro. E para ter lucro, tem que colocar anúncio, tem que ter métricas ali dos usuários, coleta de dados e tudo, para entregar esses anúncios e vender as informações, né? Entre aspas, que na verdade acaba que algumas informações é vendidas, né? Tipo a localização, tipo se eu sou de tal cidade e eu vi aqueles anúncios daquela cidade, basicamente eles estão vendendo naquela porcentagem ali para colocar o anúncio. Eles sabem que eu sou daquela região, então automaticamente eles vão estar, a grosso modo, vendendo esses dados. E aí faz com que as redes sociais se tornaram empresas. E tá tudo bem se tornar. O problema é que da forma que tá hoje tá insustentável. Eu acho, sinceramente, que vai colapsar em breve, muito breve. Porque até que a questão das IAs, a galera tá usando a IA, que tem um grande potencial para
muitos estão usando, não estou dizendo todos, obviamente, que tem muito conteúdo bom, mas muitos estão usando para conteúdo muito ruim. E aí vai gerando excesso, as pessoas vão se irritando, e aí acaba que provavelmente em breve as redes sociais vão colapsar, pelo menos da forma que a gente conhece. Eu acho que não vai ser sustentável a curto prazo, tá? Eu não diria nem médio prazo, no máximo médio. Mas é isso. Esse foi é, um desabafo, um papo, uma coisa do tipo, para falar sobre esse tema de redes sociais, de cérebro, de energia, mas principalmente de conteúdo em redes sociais. Valeu, pessoal. Tamo junto.